Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 24 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Francisco Saraiva, o Gustavo Franzói, o Pedro Vaccaro, o Paulo Pires, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Faporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que divulgou no final da semana passada os dados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles registraram um faturamento de 20,5 bilhões de dólares, com um lucro líquido de 4,7 bilhões, no que representou um excelente trimestre puxado pelo sucesso do Office, da linha Surface e dos serviços de nuvem da empresa. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a divisão do Azure cresceu 116%, a divisão do Surface deu 38% a mais de grana, a área da nuvem também cresceu 8%, enquanto do outro lado da balança, a divisão de telefones caiu quase 75%, o que não é nenhuma surpresa, já que a Microsoft não está fazendo nada nessa categoria. Por conta desses resultados, as ações da empresa subiram na sexta-feira, chegando até atingir uma alta histórica de mais de $60 por ação, o que mostra que ela está no caminho certo e definitivamente conseguiu deixar a idade das trevas da era Ballmer para trás. E o assunto agora é o Netflix e um estudo interessante que pintou lá no site Streaming Observer. Eles analisaram os diferentes catálogos de filmes que o Netflix disponibiliza em 9 países e bateram isso com o ranking do IMDb dos 250 melhores filmes feitos até hoje. Os países analisados foram a Alemanha, o Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, México, Reino Unido e a Suécia, e surpreendentemente o Brasil ficou em primeiro lugar nessa lista. Dos 250 melhores filmes no IMDb, o Netflix disponibiliza 85 aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, a galera tem acesso a só 33% desses filmes, o que deixou o país em penúltimo da lista, na frente só do Reino Unido. Ainda sobre plataformas de streaming, o Spotify lançou na sexta-feira um app nativo novo deles para as TVs inteligentes da Samsung, feitas em 2015 e 2016. Esse app permite que usuários de contas gratuitas do Spotify façam streaming numa boa, o que é uma novidade legal, já que os outros apps do Spotify em outras plataformas de TV só permitem o stream para quem tem uma conta paga. Enquanto isso, no mundo dos aplicativos, a empresa AppN publicou um relatório a respeito da App Store e mostrou que no último ano a China ultrapassou os Estados Unidos como o país que mais gasta dinheiro com aplicativos para iOS. Hoje, a grana que vem da China é 15% maior do que a grana que vem dos Estados Unidos e, de uma forma geral, apesar da categoria de jogos ser a que mais gera dinheiro, que não é surpresa para ninguém, os aplicativos de entretenimento e de redes sociais têm registrado um crescimento acelerado e triplicaram os ganhos no último ano. Segundo o AppN, esse crescimento é resultado da multiplicação das plataformas que adotaram o modelo de assinatura, o que é uma coisa que só tende a aumentar agora que a Apple liberou essa modalidade de cobrança de forma nativa para aplicativos da App Store. Se você quiser ler o relatório completo da AppN, é só pegar o link aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe como a transmissão de vídeos pela internet tem sido um dos principais campos de batalha das redes sociais. Para tentar ganhar um pouco mais de destaque à frente da concorrência, o Facebook deu início ontem a uma campanha mundial para promover o Facebook Live. Essa campanha, que começou a veicular na TV ontem no Reino Unido e começa hoje nos Estados Unidos, mostra diversas transmissões reais que vêm sendo feitas no Facebook Live e vai ficar no ar por 2 semanas, sendo substituída depois por uma campanha mais informativa que explica como que faz para usar o Facebook Live. Além dos spots de TV, a campanha vai contar com outdoors, aplicações em ônibus, painéis e outras mídias em centros de grande circulação, e se você quiser ver todas as peças que o Facebook foi bem embalando e já divulgou na internet, é só seguir o link que está aqui na descrição. Ainda sobre o Facebook, no final da semana passada eles anunciaram que vão relaxar um pouco mais a política de censura do site e vão passar a permitir a exibição de imagens e vídeos tidos como gráficos ou potencialmente ofensivos, desde que eles tenham um caráter jornalístico.
Dia desses, o Facebook foi bastante criticado por ter removido lá do site uma animação que ensinava coisas importantes a respeito do câncer de mama, e depois de ter percebido que tinha feito bobagem, o Facebook colocou o vídeo de volta no ar, e um executivo do site publicou uma carta pedindo desculpas pelo ocorrido e anunciando que vai trabalhar para evitar que casos assim voltem a acontecer. E o assunto agora é a Apple e a explosão de um iPhone 7 que aconteceu lá na Austrália. Esse caso rolou com um cara chamado Matt Jones, que deixou o iPhone dele dentro do carro e foi surfar, e quando ele voltou ele se deparou com o carro pegando fogo e tudo lá dentro destruído. Ele disse que não tem dúvidas de que foi o iPhone dele que começou o incêndio no carro, e em resposta a isso a Apple disse que está a par da situação e está investigando o caso. Xiii! Ainda sobre o iPhone 7, o Instituto Consumer Intelligence Research Partners publicou um estudo sobre as vendas de celulares durante o terceiro trimestre desse ano nos Estados Unidos. Eles concluíram que os iPhone 7 e 7 Plus foram responsáveis por 43% das vendas de todos os iPhones lá no país durante esse período, o que é um número bastante alto, levando em conta o fato deles terem sido lançados faltando só 2 semanas para o fim do trimestre. O estudo que está aqui na descrição, se você quiser ver, também concluiu que o iPhone 7 vendeu quase 3 vezes mais do que o 7 Plus, foi 31% contra 12%, e em terceiro lugar ficou o iPhone SE, que mordeu 9% das vendas. E falando em vendas de produtos, uma linha que parece que está vendendo menos do que a Apple esperava é a do Apple Watch. Quando ele foi lançado em abril do ano passado, a Apple inaugurou uma área dedicada exclusivamente ao relógio lá na Galeria Lafayette, em Paris, e parece que depois de quase 2 anos ela deve fechar essa área em janeiro do ano que vem por conta do baixo volume de vendas. Quem deu essa informação na sexta-feira foi o site francês Mac Forever, e eles falaram que, de acordo com as fontes deles, já é 99% certo que essa área vai fechar porque quase ninguém passa por lá. E falando em lojas da Apple, pintou na semana passada um vídeo de um roubo que aconteceu em Massachusetts, em que uma gangue composta por 7 pessoas entrou numa loja da Apple e roubou quase 20 iPhones em questão de segundos antes do alarme soar e deles saírem correndo. A polícia divulgou o vídeo na tentativa de identificar os ladrões, e eu deixei o vídeo aqui na descrição do episódio caso você queira ver. E fechando a parte sobre a Apple, aliás, na sexta-feira ela lançou lá no Facebook um perfil da rádio Beats One para tentar fazer a galera lembrar que isso existe. Mas fechando a parte sobre a Apple, o Ed Kill participou de uma conferência da Vanity Fair no final da semana passada, e lá ele falou sobre o mercado da televisão. Ele comentou que hoje ainda é difícil usar a TV, agendar a gravação de alguma coisa, descobrir onde vai passar um jogo ou um filme, por exemplo, o que é uma coisa que a Apple, de modo em geral, vem falando sobre a TV, em especial nos últimos 2 anos. Esses comentários dele indicam que a Apple segue interessada em tentar entrar nesse mercado da distribuição do conteúdo dos canais de TV, mas também serviram como um lembrete de que até agora a Apple não conseguiu trazer nada de relevante para esse mercado, apesar das repetidas tentativas que ela tem feito para tentar emplacar a Apple TV como a melhor solução para isso. E agora o assunto é a operadora AT&T, que depois de alguns meses de negociação, conseguiu fechar no sábado a compra do grupo Time Warner por nada menos do que 85 bilhões e 400 milhões de dólares. Com essa compra, a AT&T passa a ser dona de diversos canais de TV, como por exemplo a CNN, a TNT, a HBO e, claro, o canal da Warner. E ela também vai levar para casa os estúdios e as franquias de cinema e TV da Warner Bros. E também a DC Comics, que é da Warner desde 2009. Por conta dos valores envolvidos na aquisição e da magnitude do impacto que essa compra vai ter em vários mercados, ela ainda vai ter que passar por diversas etapas regulatórias, o que deve fazer com que a fusão só consiga ser concluída mesmo lá para o final do ano que vem. E por último hoje, eu vou falar sobre o ataque hacker gigante que começou na sexta-feira e que deixou um pedação da internet fora do ar, ou pelo menos instável. O alvo desse ataque DDoS foi o serviço DIN-DNS, que serve como base para que diversos sites e serviços fiquem no ar. Por conta disso, o pessoal que tentou usar o Twitter, o Spotify, o Netflix, SoundCloud, Basecamp e várias outras plataformas deve ter percebido que esses serviços estavam bem lentos, ou em alguns casos não estavam nem chegando a abrir. Agora, por causa do tamanho sem precedentes desse ataque, que aconteceu em fases e foi se intensificando com o início de cada fase, soou o alerta lá no Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que falou que vai investigar a coisa toda bem a fundo. Na opinião de um pesquisador de segurança, isso tudo não passou de um grande teste para ver a preparação da infraestrutura americana para ataques desse tipo, o que, segundo ele, é uma informação que vai passar a ser vendida por um preço bem caro por quem quer que tenha sido o responsável pela confusão toda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje.
Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/Lupo Matinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! A Apple inaugurou uma área dedicada exclusivamente ao... Exclusivamente, falta um L no meio exclusivamente. A Apple inaugurou uma área dedicada exclusivamente ao relógio lá na Garelia. E se deparou com o carro pegando fogo e tudo lá dentro de novo, né?